Noite. Tudo bem, então hoje teremos uma live especial sobre Tourette e tics, né? Então, é, eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar e também acho que aconteceu algum probleminha na internet da Ana, né? Então eu vou também aguardar um pouco ela conseguir entrar também para a gente poder conversar, tudo bem? Oi, Olá, olá, olá. oi. Caímos e É, voltamos. travou tudo aqui. Tudo bem, eu sou Eduardo Perim, sou psiquiatra, sou sexólogo, terapeuta cognitivo comportamental e trabalho com cannabis medicinal também. E faz bastante tempo que eu trabalho com transtorno obsessivo compulsivo, tics, Tourette e déficit de atenção e hiperatividade. Já faz aproximadamente uns 18 anos aí que a gente vem trabalhando mais especificamente com essas questões, né? Eu queria que a Ana se apresentasse também. A Ana, acho que a grande maioria de vocês também conhece, mas acho que é sempre interessante se apresentar. Bom, meu nome é Ana, eu trabalho com Tourette também, já faz mais de 25 anos. Trabalho com a cannabis medicinal, inclusive Eduardo e eu estamos organizando um tratado, né, sobre cannabis, que está quase Uhum, saindo. isso, E estamos no mês da Tourette, né, então é isso. interessante de poder falar. Quando eu comecei a estudar a Tourette, né, mal se diagnosticava, as pessoas realmente não recebiam diagnóstico, ninguém conhecia. Hoje em dia, muita gente já sabe o que é, já ouviu falar, pelo menos, a síndrome de Tourette, então a situação melhorou bastante para as pessoas que têm. Mas a síndrome não é simples de se cuidar, né? Então, muitas vezes, a pessoa não tem só os tiques, mas tem outras coisas juntas em comorbidade, e o tratamento de todas essas coisas juntas, às vezes é um desafio, né? E, Sim. e aí, isso nem sempre todo mundo sabe fazer, né? Então, é bem comum que a gente acabe recebendo os casos mais graves, que não tiveram Isso. resultado, né, com outros Na tratamentos. verdade, até mesmo, né? Assim, a gente recebe muitos pacientes que passaram por vários colegas, não fizeram diagnóstico, né? Não trataram adequadamente. Alguns até tentaram tratar adequadamente e tal, e aí a gente recebe também os casos mais refratários, mais difíceis de se tratar, né? Mas eu tenho um grande prazer de trabalhar com a Ana em vários projetos, né? A Ana é uma baita parceira e uma pessoa que já me ensinou muito, né, de psiquiatria, continua me ensinando, tá? Então, muito bem. Gente, queria começar falando um pouquinho do que é Tourette, só para localizar vocês, né? Então, Tourette é uma doença caracterizada por tics, que são motores, que são dos músculos do corpo, né? Os músculos esqueléticos, e também tics vocais, que são da área da vocalização, né? Esses tics tendem a se iniciar antes dos 18 anos de idade, né? E começam a comprometer áreas da vida da pessoa, né? A escola, o trabalho, a questão social, principalmente, né? Mas é uma síndrome que se pensava ser rara há um tempo atrás, mas ela é comum. 1% da população geral tem Tourette, né? 1% parece pouco, mas é só vocês fazerem o cálculo da população de São Paulo, 1% da população de São Paulo, né? Então, é muita gente, né? E Ana, fala um pouquinho das doenças que vêm junto aí, dos sintomas e também dos transtornos que vêm junto com o Tourette.
Bom, os sintomas são basicamente os tiques motores e vocais, né? Sem isso não existe o diagnóstico da síndrome de Tourette. Mas existem muitos outros sintomas que podem acontecer junto, tanto em comorbidade, ou seja, tanto quando uma outra doença também está presente, como fazendo parte da síndrome. Então é muito comum que você tenha sintomas obsessivos, por exemplo, né, algumas manias, alguns rituais, mas que isso não seja grave o suficiente como para dar um diagnóstico de toque, né? Ou você pode ter sintomas de hiperatividade e déficit de atenção, mas também sem a gravidade para dizer que a pessoa também tem um TDAH. Então, sintomas obsessivos e déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, eu acho que são os mais comuns. Mas Sim, tem outras coisas, transtornos do sono, é muito frequente ter bruxismo, sonambulismo, terror noturno. terror noturno, é muito frequente que haja transtorno do desenvolvimento da coordenação motora, então problemas com a caligrafia, é, problemas de integração Sintomas, sensorial. sintomas ansiosos, sintomas depressivos também são muito comuns nesses pacientes. Ansiedade é quase uma parte do Tourette, na minha opinião, né? A ansiedade, ela é muito presente, né? Os pacientes com Tourette todos são bastante ansiosos, né? Todos que eu digo, a Uhum. grande maioria, né? Outra coisa que é muito comum são explosões de irritabilidade, né? Então, às vezes o paciente ele explode, né? Fala coisas, faz coisas que e dali a 5, 10 minutos ele está arrependido pedindo desculpa para as pessoas, né? Eu acho que o seu som tá dando uma vazada aí. Não, é que eu apertei uma tecla aqui sem querer, que eu estou acompanhando as perguntas no computador. Inclusive já tem algumas Certo. perguntas, né? Já tem. Perguntaram sobre a cirurgia, então é Uhum. importante saber que a cirurgia é reservada para os casos refratários, ou seja, aqueles que não melhoraram com outros tratamentos, e sim, ela é bastante eficaz. Então, para as pessoas que já tentaram de tudo e nada resolveu, a cirurgia está indicada. Atualmente, antes de indicar a cirurgia, eu tenho tentado a cannabis, né? E aí tem outra pergunta que fizeram sobre a questão do canabidiol. Uma coisa importante é saber que a cannabis é uma planta e tem vários componentes. O canabidiol é só um deles. Existem outros canabinoides, como o THC, que no caso da síndrome de Tourette são fundamentais, né? É fundamental para o tratamento. Então, se alguém usou o canabidiol isolado e achava que poderia ter melhora na Tourette, é um engano, né? Então tem Uhum. que ter THC para funcionar em Tourette. Sim. Né, então, a gente tem utilizado muito cannabis, né, para o tratamento de Tourette, toque, TDAH e outras patologias, né, com muito sucesso, tá? Assim, a grande maioria dos pacientes, na minha experiência, melhoram muito com a cannabis, né? Tanto que a Ana citou que a gente tem utilizado a cannabis como uma opção antes de encaminhar um paciente, por exemplo, para uma cirurgia. Cirurgia é reservada mesmo para casos muito graves e que não responderam a nada, né? Então, Uhum. a gente, mas assim, não tem só a cannabis para o tratamento do Tourette, a gente tem uma série de opções, né, de medicações. Temos a terapia comportamental também de reversão de hábito, que ajuda bastante também. E também, né, ajudar, né, na questão da interação social, das habilidades sociais desse paciente, também muitas vezes é muito desejável. E a regulação emocional, né? Então, ajudar o paciente a conseguir regular melhor as emoções para que ele não exploda com tanta facilidade, etc. Né? Uhum. Tem algumas pessoas perguntando sobre a indicação de médicos que entendem de síndrome de Tourette nos mais variados lugares do Brasil. A ASTOC tem uma lista de profissionais, então eu sugiro que entrem em contato com
a Astok para ver se na região de vocês tem alguém que saiba tratar da síndrome. E quem tiver interesse em saber sobre o tratamento com a cannabis, tem vários sites que têm indicação de psiquiatras e neurologistas que fazem tratamento com cannabis. Então, esses nomes podem ser consultados no site da Abrace, no Doutor Cannabis e vários outros sites de empresas que vendem, né, os produtos de cannabis. Uhum. Tem outra pergunta aqui, deixa eu só responder essa, senão eu vou esquecer. Claro. Perguntaram sobre a questão do CBD e do THC para criança, né? Então, o que acontece? O THC sozinho não é indicado para criança, porque vai ter muito mais chance de prejudicar a concentração, memória, aprendizado, né? Quando você usa o CBD junto com o THC, esses efeitos são minimizados. Então, nas crianças, de preferência, começar com doses altas de CBD e baixas de THC. E só depois, se for necessário, ir colocando um pouquinho mais de THC. Isso. Perguntaram se a síndrome de Tourette está ligada a pânico, tá? Olha, é possível. Não é uma comorbidade que a gente vê todos os dias, mas é possível sim, tá? Também perguntaram se Tourette pode levar à bipolaridade. Não, não pode levar à bipolaridade. Porém, muitos pacientes bipolares têm Tourette. E muitos pacientes com Tourette são bipolares, né? Então, essa comorbidade é comum, né? Então, pode acontecer. Perguntaram também, os tiques evoluem de motores para vocais e isso significa um agravamento da doença? Não necessariamente, tá? O que a gente tem é que os tiques, eles tendem a começar na face e ir descendo para o pescoço, barriga, membros, né? E também tendem a ter uma evolução de motor para vocal. E tendem a ter uma evolução de tiques simples para tiques mais complexos. Então, essas três evoluções são conhecidas e relatadas, e a gente vê isso na prática. Mas nem todo paciente que tinha tiques motores e passa a ter tiques vocais, significa que piorou do Tourette, tá? Outra pessoa perguntou sobre a questão da genética, né? Então, como é que pode aparecer alguém na família se não tem ninguém na família que possa ter passado esse gene adiante? Na realidade, 50% dos casos não vai ter ninguém na família, né? Ele é uma doença que tem um componente genético, mas tem outras coisas também. Tem fatores que a gente chama de ambientais, que podem também levar ao desenvolvimento da Tourette e que não tem relação genética, né? Então, só avaliando caso a caso todo o histórico da vida da pessoa é que a gente pode fazer uma hipótese de por que naquela pessoa surgiu a síndrome. Aproveita, Ana, e fala sobre os pandas, que é a sua especialidade aí, ó. Sim, o pandas. Que inclusive hoje nem se chama mais de pandas, né? Se chama de PANS, porque inicialmente se achava que era a infecção estreptocócica, a mesma que causa a síndrome, a febre reumática, que poderia desencadear quadros de tiques, hiperatividade e toque também. Hoje em dia a gente sabe que tem outras infecções que também podem causar isso, né? Então se fala em PANS, tiraram o S de estreptococo. E esses casos são casos em que você precisa ter todo um outro olhar, né? Investigar a coisa da infecção, avaliar se é o caso de usar antibiótico ou não, fazer tratamentos voltados para melhorar a imunidade, porque tem um componente autoimune importante, né? Então, é um caso um pouquinho mais complicado. Fala do Covid, Ana. Ah, Covid. Então, o Covid é uma infecção, então poderia também desencadear esse tipo de transtorno. E eu já vi, né, agora nessa pandemia, alguns casos que desencadearam os tiques após o Covid, e acabou de sair um estudo também relatando 2 casos de toque desencadeados por Covid. Sim, sim.
Perguntaram também sobre a estabilização da doença em alguma idade. Então eu vou falar um pouquinho como é a evolução típica de um paciente que tem Tourette. Isso não significa que todos os pacientes com Tourette vão seguir exatamente esse mesmo raciocínio. Mas esse é o mais comum, tá? Então, lá pelos 5, 6 anos de idade, a pessoa começa a ter alguns tiques, geralmente algum tique facial, então ou piscar os olhos, fazer uma caretinha, puxar o nariz, alguma coisa assim, ou fazer um barulhinho, né? Fungar o nariz, limpar a garganta, tossir, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso vai evoluindo, né? Aparece um tique, dali a pouco some, aparece outro, né? Então vai alternando isso, né? E geralmente da cabeça para baixo, da cabeça para o corpo. Por volta de 9 até 13 anos de idade, geralmente existe uma piora do quadro, os tiques se tornam mais intensos e também mais frequentes, né? Nesse período. E é justamente um período em que essa pessoa está começando a ter algum interesse em, né, os meninos têm interesse em se aproximar mais das pessoas, né, pelas quais eles sentem atração, as meninas, ou, né, vice-versa, e começa a comprometer muito isso, né? Dos 13 até mais ou menos o final da adolescência, em geral se mantém mais ou menos estável. Chega lá por volta de 18, 19 anos, nós temos o que eu chamo, né, o que nós chamamos de regra do 1/3, tá? Então, 1/3 dos pacientes remite completamente, para de ter tique completamente, mesmo que ele não faça tratamento, tá? Então, 1/3 dos pacientes some no final da adolescência. 1/3 dos pacientes melhoram dos tiques, porém ainda tem tiques na vida adulta, tá? E o outro terço dos pacientes não melhora, quer dizer, continua mais ou menos igual que estava na adolescência mesmo. Portanto, é muito interessante perceber que, com ou sem tratamento, no final da adolescência, aproximadamente 50% a 60% dos pacientes vão ter uma melhora substancial dos tiques, tá? O restante acaba permanecendo na vida adulta, tá? Então, eu estou dando aqui já uma outra dica, né? O tratamento dos tiques não muda a evolução da doença. Então, doutor, se eu começar a tratar o meu Tourette com 5 anos de idade, vai chegar lá no final da adolescência e eu vou parar de ter tiques? Não sabemos, tá? Na verdade, o tratamento é para os tiques, tá? E não para essa evolução que o Tourette tem. Essa evolução é da própria doença. A gente, infelizmente, ainda não tem como mudar essa evolução, tá? Aqui perguntaram sobre alimentação e agravamento dos tiques. Isso é um tema bem interessante, né? É um tema que não está explorado na literatura, então você não vai encontrar artigos científicos sobre isso. Só que, como os tiques costumam piorar com estimulantes, né? Então, o grande problema de tratar as crianças com déficit de atenção e tiques é que se você dá Ritalina, ou Venvance, ou Concerta, enfim, um estimulante, a chance do tique piorar é grande. Da mesma maneira, existem comidas que têm componentes estimulantes, como, por exemplo, a cafeína. A cafeína você encontra não só no café, mas também no chá preto, no chá verde, no chá mate. Você encontra em determinados energéticos, né? Refrigerante. Que as pessoas tomam. Refrigerante, como Guaraná e Coca-Cola. Exato. Então, nem todo mundo vai sentir uma piora dos tiques com esse tipo de alimento, mas é bom observar e, caso perceba que tem piora, tentar reduzir da alimentação. Outra coisa da dieta que pode fazer diferença é o glutamato. Então, as coisas que têm glutamato monossódico, por exemplo, como as comidas industrializadas, em que o glutamato é usado como realçador de sabor, ou o shoyu, né, que tem muito glutamato,
também podem piorar os tiques. Então, de preferência, a dieta deve ser a mais natural possível, sem aditivos, sem corantes, sem conservantes, que hoje em dia é muito difícil, né? Mas fazendo-se um esforço, se consegue. Uhum. Outra pergunta, né? O Tourette é mais comum entre os meninos ou entre as meninas? É de 3 a 5 vezes mais comum em menina. Desculpe, 3 a 5 vezes mais comum em meninos, tá? Mas também acontece em meninas, né? E também perguntaram se o pai da pessoa que tem Tourette, que também tinha Tourette, evoluiu e continuou com tiques na vida adulta. Isso significa que o filho também vai continuar com os tiques na vida adulta? Não sabemos. Tem algumas perguntas que a gente não sabe ainda essa resposta, né? Então, interessante. Outra pergunta falando sobre a TPM e os tiques, né? Qualquer situação estressante ou de ansiedade, seja uma ansiedade boa ou seja uma ansiedade ruim, pode piorar os tiques, tá? Então, ansiedade boa, o que é uma ansiedade boa? Por exemplo, no sábado nós vamos viajar para a praia, certo? Os tiques podem piorar. Uma ansiedade ruim. Amanhã você tem uma prova de matemática difícil, os tiques vão piorar. Quer dizer, ansiedade, de qualquer maneira, piora os tiques. Portanto, TPM, que ainda envolve uma desregulação, né, uma alteração hormonal, fora as alterações de humor, de ansiedade, etc., podem piorar os tiques, sim, na TPM, com certeza. Em relação à genética, é importante falar que ainda não se sabe quais são os genes específicos. Tem algumas famílias em que tinha muitos casos, 3 gerações seguidas com casos de Tourette, e naquela família identificaram um gene defeituoso. Mas isso não se aplica à população em geral. Então não tem como fazer um exame genético, nem que dê o diagnóstico, e nem que a gente possa pedir para confirmar se a pessoa tem a doença ou não, né? Então, essa parte genética não tem nada a ver com solicitação de exames. Isso. Normalmente a gente solicita exames muito mais para descartar alguma patologia do que para fazer o diagnóstico de Tourette. Fazer o diagnóstico de Tourette é clínico, é a história da pessoa e o nosso exame psíquico, né? O exame do psiquiatra. Né? Então, é assim que a gente faz diagnóstico de Tourette, tá? Tem uma pergunta aqui, assim, o 1/3 que remite no final da adolescência, né? 1/3 que para de ter tiques no final da adolescência, significa que o Tourette dele é menos grave? Não significa, tá? Eu já vi quadros de Tourette bem grave que chegaram no final da adolescência, sumiu tudo. E eu já vi casos leves que permaneceram na vida adulta. Então, vários estudos tentaram achar alguma relação entre alguma coisa daquele paciente e se ele vai continuar tendo tiques na vida adulta ou não. Até agora nada, não apareceu nada assim muito consistente de alguma coisa que preveja como que esse paciente vai evoluir no futuro, né? Ana, fala um pouquinho das comorbidades. Você citou assim, mas entra um pouco mais nisso. Qual delas você acha que... Toque, TDAH e ansiedade. Toque, TDAH, tá. Então, o tratamento de cada uma das comorbidades é com medicações diferentes, né? Então, o tratamento dos tiques, digamos, mais eficaz são os antipsicóticos, que são as medicações mais fortes para os tiques, com uma taxa de melhora de 90 e tantos %. Só que o próprio antipsicótico muitas vezes pode prejudicar a atenção, né? Então, se a pessoa já tem um déficit de atenção e usa um antipsicótico que prejudica a concentração e a memória, a situação vai piorar. Daí você precisa usar alguma coisa para melhorar esse déficit de atenção. E os estimulantes pioram os tiques. Então, o que a gente tem que fazer?
procurar alternativas, né? Então, trocar o antipsicótico para um que tenha menos desse efeito colateral, procurar substâncias que possam melhorar a concentração sem piorar tanto os tiques. No caso do toque, os antidepressivos não costumam afetar tanto, então é bem mais fácil você tratar uma pessoa que tem toque e Tourette do que uma pessoa que tem TDAH e Tourette ou os três juntos, né? A Sim, tríade. sim, Esses são os casos verdade. um pouco mais complicados. Agora, o que é interessante? Com a cannabis, você tem o CBD, que melhora a concentração, melhora a ansiedade, né? Então pode ajudar nesses sintomas, e o THC, que melhora os tiques e também vai melhorar o toque. No caso das Uhum. crianças, você pode fazer o CBD numa dose maior e o THC numa dose menor. Muitas vezes isso é suficiente, né? Os que não melhoram com essa dose baixa de THC, você pode dar um pouco mais de THC e aí a pessoa começa a melhorar. Uma coisa Isso. interessante de ficar claro para todo mundo é que quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente não está falando de fumar maconha, né? A maconha de rua que se compra no tráfico, ela é uma droga que tem alto THC e não tem o canabidiol. Então, esse tipo de substância, principalmente na infância e na adolescência, vai trazer prejuízos, né? Prejuízos na concentração, na memória, no aprendizado. Então, para criança e adolescente, tem que ser sempre com alto CBD, que é para proteger contra esses efeitos adversos do THC. E nunca fumado, né? A gente não recomenda que se fume, porque a fumaça já é prejudicial por si só, você vai estar prejudicando o seu pulmão. Então, na cannabis medicinal, a gente dá preferência a outras formas, como, por exemplo, os óleos, as cápsulas, enfim, outras maneiras que não sejam a forma fumada. É muito importante só porque perguntaram aqui o que que é THC, né? Então, acho que talvez a gente precise explicar um pouquinho também. Então, ó, a planta da cannabis, né? A planta fêmea, ela produz alguns frutos, né? Que algumas vezes, para alguns pesquisadores, eles chamam de flores, né? Que produzem canabinoides, terpenos e flavonoides. São três tipos de substância diferente. Entre os canabinoides, né, os dois que a gente conhece mais e que a gente mais estudou até hoje, né, é o canabidiol, CBD, ou o tetrahidrocannabinol, que é o THC, certo? O THC é a substância que dá o barato da maconha, tá? Porém, se a gente associa o CBD, né, se a gente tem uma porcentagem grande de canabidiol junto, o canabidiol vai lá e bloqueia esse efeito de ter barato, também bloqueia a ansiedade que o THC pode induzir, uma certa inquietude, uma certa, né? Então, é sempre desejável que a gente tenha um composto com CBD mais THC aí para o CBD bloquear a parte ruim do THC. Porque o THC, na verdade, é uma substância que ele tem diversas indicações, até mais do que o próprio CBD, né? Sim, então, interessante. E perguntaram também, né, assim, se deve se chamar atenção ou deve se falar alguma coisa para a criança que está tendo um tique novo ou que está tendo muito tique, né? Em geral, muitos pais acabam achando que a criança está fazendo aquilo de birra ou está fazendo de propósito de alguma forma, né? E eles podem, assim, ficar bravos com a criança ou até castigar a criança, né? Só que isso só faz aumentar o tique. Porque quanto mais estressada ela está, mais tique ela vai ter, tá? E o tique não é para irritar ninguém, né? O tique tá lá porque ele tá lá, ele é um movimento involuntário, certo? Pode se avisar uma pessoa que ela tá com tique novo? Pode se avisar. Você fala, olha, você está percebendo que você está agora, sei lá, puxando a boca, né? Por exemplo, pode avisar, mas ficar toda hora cutucando piora, né? Então isso é importante também, tá?
Tem uma pergunta aqui também que vale US$ 1 milhão. Excluindo a Ritalina, o Venvance e os demais citados, né, que a gente falou dos estimulantes e etc., quais podem ser utilizados sem afetar a síndrome de Tourette? Na verdade, eu vou ser muito sincero, tá? Geralmente, eu prefiro a lisdexanfetamina, que é o Venvance, do que a Ritalina, que é o metilfenidato, tá? Geralmente, na minha experiência, a lisdexanfetamina produz menos tique do que o metilfenidato, tá? Essa é uma observação clínica minha, tá? Agora, para o déficit de atenção, existem outras substâncias. A bupropiona, né? Modafinila, tem uma série de outras substâncias. Agora, se a gente não quer correr o risco mesmo de mexer com os tiques, é só a cannabis, tá? Sim, a cannabis não vai piorar os tiques, ela vai melhorar o déficit de atenção, vai melhorar o toque, vai melhorar a ansiedade, o sono, o humor, né? Então, aí se não quiser correr nenhum risco de piorar os tiques, a cannabis, né? Então, é importante também falar, né, que cannabis é medicamento, tá? Não é pelo fato de ser uma planta, de ser natural e de que existe um tráfico de drogas, né, mas que, como eu já expliquei, não é a mesma coisa, que a pessoa possa se automedicar, né? A automedicação é uma das coisas mais perigosas. E o canabidiol tem muita interação medicamentosa. Então, não é possível fazer um tratamento desses sem acompanhamento médico e, de preferência, com um médico que tem experiência na área, né? Porque são substâncias que têm muitas interações medicamentosas. A síndrome de Tourette não é simples, tem todas essas comorbidades. O que serve para um não necessariamente vai servir para outro. A medicação tem que ser escolhida de forma individualizada, de acordo com o perfil de cada pessoa. Então, é uma coisa muito comum as pessoas perguntarem: que remédio deu certo para você? Deixa eu experimentar tal remédio, né? E ficam se influenciando com o que funcionou para outras pessoas. E isso não deve ser feito, porque cada pessoa é única e vai responder a um perfil determinado de medicamentos. Qual o melhor remédio para Tourette? Não existe, gente. Cada pessoa vai ter o seu melhor remédio, né? Essa é a verdade. Ana, tratamento com cannabis medicinal causa dependência? Não. O que causa dependência é o THC sozinho, né? Como eu falei, a gente só usa o THC junto com o CBD, então não tem esse risco de dependência. E o canabidiol não causa dependência, isso é uma exclusividade do THC. Mesmo assim, ainda é polêmico se causa dependência ou não, né? Porque não existe uma síndrome de abstinência como acontece com álcool, ou como acontece com a nicotina, ou como acontece até com a maconha fumada mesmo. A gente vê abstinência com maconha fumada e eu nunca tive nenhum paciente que ficou dependente de cannabis medicinal, nem que teve abstinência de cannabis medicinal, nada disso. O quê? Qual é a diferença, então, da cannabis fumada para cannabis medicinal, né? A cannabis fumada tem muito THC e quase nada de CBD, certo? E a cannabis medicinal é o inverso disso, né? Então, o que causa dependência é o THC, só que o CBD, ele protege contra vários efeitos do THC. Portanto, na maconha medicinal, a gente não tem esse risco, assim, não dá para afirmar com todas as letras que não existe risco nenhum, mas, assim, não existe nem estudo na literatura falando que causa dependência, né? Não tem nenhum. A maconha, de forma não medicinal, maconha fumada, traz prejuízo para as pessoas com Tourette? Bom, em primeiro lugar, o Tourette é uma doença que começa na infância, em geral, né? Alguns casos começam na adolescência, mas a maioria começa na infância. E você não vai dar maconha fumada para uma criança, certo? E nem para um adolescente, tá? Por quê?
esses compostos que se usa, né, a maconha de rua, como a gente fala, né, eles têm muito THC, né? Para uma pessoa que está com o cérebro em formação, né, uma criança, um adolescente, uma quantidade muito grande de THC pode aumentar risco, inclusive de psicose, tá? Então, fumar maconha precocemente na vida aumenta bastante o risco de esquizofrenia, por exemplo, tá? Então, isso é importante, mas é bem diferente da maconha medicinal, né? Fala sobre o GABA, Ana. Bom, o GABA é um neurotransmissor inibitório que a gente tem no nosso cérebro. Ele é produzido pelo cérebro do mesmo jeito que a noradrenalina, a serotonina, o glutamato e todos os outros neurotransmissores. Então, quando a gente fala em síndrome de Tourette, em geral se pensa imediatamente na dopamina, que a dopamina está aumentada ou a pessoa está mais sensível à dopamina, e é bloqueando a dopamina que a gente consegue ter redução dos tiques com os antipsicóticos, por exemplo. O GABA, como é um neurotransmissor inibitório, ele ajuda a inibir o tique. Enquanto que o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, em geral, ele piora o tique. Então, existe uma relação entre GABA e glutamato no cérebro que está desbalanceada. Então, quando a gente aumenta o GABA, há uma tendência de melhora dos tiques. Isso acontece com todo mundo? Não. Tem gente que melhora bastante você usando o suplemento GABA, tem gente que não melhora. Então é questão de ver com seu médico, fazer a tentativa e ver o que acontece. Uhum. Muito bem. A síndrome de Tourette pode ser considerada uma deficiência? Na minha visão, não. Tá? Assim, a síndrome de Tourette não causa nenhuma deficiência. A pessoa com Tourette, ela não tem problemas cognitivos, né? O Tourette não leva, por exemplo, a uma deficiência intelectual, né? São tiques, tá? Então, a princípio, eu não considero o Tourette como uma deficiência, né? Muita gente acaba tentando arrumar um trabalho com vaga de deficiente com Tourette. Inclusive, eu já vi até conseguirem, mas, assim, eu não vejo dessa maneira, tá? Acupuntura. Então vamos lá. Algumas coisas que melhoram bastante o Tourette. Primeira coisa, atividade física, tá? Qual atividade física eu devo colocar meu filho? Na natação, no balé ou no karatê? Não importa, tá? A atividade física que ele mais gostar, você coloca, certo? Outra coisa, meditação ajuda também, né? Então tem vários tipos de meditação, meditação transcendental, Kundalini Yoga, tem o Mindfulness também, né? E isso ajuda sem dúvida, tá? Uma boa alimentação ajuda, né? Tirar o máximo de cafeína possível, cigarro, outras drogas que são estimulantes dessa pessoa, é sempre interessante também, né? Acupuntura funciona também, tá? Existe evidência na literatura de que a acupuntura funciona. Perguntaram sobre osteopatia. Eu não conheço nenhum estudo de osteopatia para Tourette, tá? Não sei se a Ana sabe falar alguma coisa disso. Não, acho que não tem, mas os pacientes que têm muitos tiques no pescoço e que ficam com a musculatura tensa do pescoço e dos ombros, um trabalho com o osteopata pode ajudar a relaxar essa musculatura e proteger a coluna, né? Então, não vai ajudar no tique em si, mas vai ajudar na consequência de um tique mais grave. E é interessante também o Botox, né? Para alguns tiques mais simples, né? Por exemplo, envolvendo um ou dois músculos, né? Mesmo tiques vocais simples, eventualmente uma aplicação de Botox ajuda muito também, tá? Isso também é interessante a gente falar, né? O remédio é para a vida toda? Não sabemos,
tá? Na verdade, eu não gosto de falar isso para os pacientes. Eu não falo isso para os pacientes. Por quê? Porque, olha, gente, com o que a gente tem hoje, a gente sabe que 50, 60% dos pacientes melhoram muito até chegar na vida adulta, certo? Começa por aí. 2, daqui a 10 anos, como é que vai estar a medicina? Como é que vai estar o entendimento dos mecanismos do Tourette? Quais são as abordagens novas que a gente vai ter daqui a 10 anos? Não sabemos. Portanto, remédio é para a vida toda? Gente, não pensem nisso. Eu acho que tem que tomar o remédio porque você está doente hoje, porque você está incomodado com os tiques hoje. É isso, né? Fala aí, Ana. Uma pessoa aqui falou que depois que o filho começou a tomar risperidona, engordou muito. De fato, esse é um dos efeitos colaterais da risperidona e de outros antipsicóticos, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente evita usar muito esse tipo de antipsicótico por conta desses efeitos colaterais. Perguntaram se a cannabis com THC pode prejudicar o transtorno bipolar. Sim, né? O THC, ele é euforizante, então ele vai favorecer que a pessoa entre numa crise de hipomania ou mania. Então, é bem complicado o uso da cannabis no bipolar. Tem que ter um médico bem experiente acompanhando para poder conseguir fazer essa tentativa. Uhum. Olha, no transtorno bipolar, eu tenho alguns pacientes, tenho certeza que a Ana também tem vários pacientes, mas assim, a gente costuma usar uma dose maior de CBD, de canabidiol, e o THC entra, né, muito mais para fases depressivas, né, do transtorno bipolar, tá? Mas com cuidado, sempre com cuidado, a gente entra lentamente, etc e tal, né? Mas depende muito da sensibilidade individual, não é? Perguntaram se a cannabis pode ser usada para tiques simples, ou só os graves. A rigor, a gente usa a cannabis quando outros tratamentos mais tradicionais falharam, né? Porque é uma medicação que ainda é considerada experimental. A gente raramente vai começar com a cannabis como primeira escolha, mas nos casos que já passaram por várias medicações e não tiveram sucesso, vale a pena consultar alguém com experiência nessa área para saber se vale a pena a tentativa. Nesse sentido, eu discordo da professora Ana, gente. Eu ofereço sim cannabis como primeira escolha para o Tourette, porque eu tenho visto respostas muito positivas com menos efeito colateral do que com os antipsicóticos, por exemplo. Então, eu sempre coloco as opções para o paciente e para os familiares. Eu falo, ó, tem isso, tem aquilo, tem isso, o que vocês querem? Né? Então, eu ofereço, tá? E assim, eu tenho tido respostas muito boas, né? Qual é o antipsicótico mais indicado para crianças? Não existe, gente. Tá? Não existe. É muito da experiência de cada um, né? Eu costumo começar o tratamento com aripiprazol, tá? Costumo, porque o aripiprazol, em geral, tem um pouco menos de efeito colateral. Mas risperidona, olanzapina, ziprasidona, haloperidol, né? Todos eles são utilizados com sucesso. A pimosida, que saiu do Brasil, o Orap, né? Que saiu do Brasil. Enfim, todos eles têm uma boa eficácia para o Tourette, tá? Mas, então não tem o remédio certo. É aquela velha história, não tem o remédio certo, não é? 15 anos pode usar THC, Ana? Pode. Até de 1 ano de idade pode usar THC, né? O que eu já disse e repito é sempre com mais CBD junto para minimizar os efeitos colaterais do THC. Mas o THC é uma substância terapêutica e no caso do Tourette é essencial para a resposta ao tratamento. Uhum. Temos também perguntas sobre TOD, Ana.
Então, o TOD é uma sigla que significa transtorno de oposição e desafio, né? São aquelas crianças rebeldes que não obedecem, que contrariam tudo, que explodem. Esse é um diagnóstico que eu acho muito delicado de se dar, né? Porque a criança que tem Tourette já é mais impulsiva, né? Porque a síndrome de Tourette tem uma coisa de transtorno de impulso. Então, eles são mais explosivos e são mais irritáveis. Então, não necessariamente esse TOD vai ser um diagnóstico em separado, pode ser que seja simplesmente a impulsividade dele, que está à flor da pele, e isso pode ser controlado com medicação. Existe a possibilidade de que ele também tenha TDAH, e o TDAH é bastante relacionado a transtornos do impulso e explosividade, e o TDAH melhorando, em geral, o TOD pode melhorar, e aí se descobre que não era um TOD, na verdade era um TDAH grave. E, finalmente, tem a questão da família, né? Então, assim, famílias que passam duplas mensagens para os filhos, por exemplo, que o pai, a mãe é mais rígida e o pai passa a mão na cabeça e a criança aprende, né, que um dos pais é mais bonzinho e o outro é mais bravo e aí ele manipula. Então, quando ele é contrariado, ele dá um piti e consegue o que quer com o outro pai, né? Então, esse tipo de disfunção na família, que o que resolve é a terapia de família, a orientação parental, pode parecer um TOD, mas, na verdade, é um problema de comportamento da família. Uhum. Também aqui estão perguntando sobre... É possível ficar só com cannabis no tratamento do Tourette? É possível, sim, tá? E perguntam também sobre a disgrafia e a dislexia, né? Então, a disgrafia é um sintoma motor, né, do Tourette, é associado ao Tourette, na verdade, né, um outro transtorno, mas é bastante associado ao Tourette, em que a criança ela não consegue ter a coordenação fina mesmo para poder escrever, né? E a letra sai toda bagunçada, sai grande, sai torta, né? Os professores acabam chamando muita atenção, né? Orientando procurar caligrafia e etc. O problema é que essas crianças, em geral, não melhoram muito com caligrafia, não, tá? Assim, ela tem mesmo uma inabilidade de escrita que é difícil de contornar, né? E muitas vezes o que a gente orienta é a escola permitir que esse paciente leve o computador para aula ou um tablet, né? Para que ela digite as coisas que ela precisa, faça as provas digitadas também, quando existe uma dificuldade grande de escrita, a ponto de as pessoas não entenderem o que está sendo escrito, né? Outra coisa é a dislexia. Dislexia é um transtorno que o diagnóstico da dislexia envolve uma equipe multidisciplinar de psiquiatra, psicólogo, fono, né? Às vezes neurologista, uma série de coisas, fisioterapeuta e tal. Então, assim, a dislexia, ela pode ter uma dificuldade de leitura, né? Pode ter uma dificuldade de matemática, né? Ou uma dificuldade de escrita, né? Então, são patologias que acabam tendo uma interação, uma associação forte, sim, com o Tourette, né? Perguntaram sobre a placa ortodôntica. Existe todo um trabalho que foi feito nos Estados Unidos de um dispositivo intraoral para alívio dos tiques. Ele, de fato, ajuda. A questão é que a maioria dos pacientes que tentaram, pelo menos os que eu tentei, não se adaptaram àquele aparelho na boca, né? Então, ele pode ajudar, mas ele não é muito agradável de se usar.
Perguntaram também de uma pulseira que emite estímulos eletromagnéticos e que se usa no braço. Isso é uma pesquisa que está em andamento lá nos Estados Unidos e ainda não tem nada publicado. Então, embora os pesquisadores já tenham dado entrevista falando que viram melhora e tudo, ainda não foi publicado nada sobre esse estudo. Então, é coisa para a gente aguardar. Uhum. Estão perguntando assim, existe uma garantia de que o canabidiol, o cannabis medicinal, melhore o Tourette? Gente, não existe garantia. Tratamento não tem garantia, infelizmente. Assim, a gente pode estudar muito como a gente estuda, a gente pode ter muita experiência como a gente tem, mas cada caso é individual. A gente não tem como garantir nada. Medicina não existe garantia. Você vai num cirurgião plástico, você tem a garantia de que você vai ficar do jeitinho que você queria? Não tem, né? Assim, não é só na psiquiatria que isso acontece, é isso que eu estou querendo dizer, né? Na medicina como um todo, né? Não é uma ciência exata. No Brasil está sendo utilizada a guanfacina. Olha, existe uma promessa de anos dos laboratórios de trazer... Oi? Não vai chegar. Então, existe uma promessa de anos de que vão trazer a guanfacina para o Brasil. Olha, não, né, assim, realmente, faz muito tempo que se fala isso e não traz, tá? Quando a gente utiliza a guanfacina, a gente tem que importar. A guanfacina acaba ficando caro, né? E, sinceramente, os meus resultados com antipsicóticos são melhores do que com a guanfacina. Né? Sim, bem melhor. Inclusive a atencina. A atencina é melhor que a guanfacina. Uhum. Perguntaram se o canabidiol pode prejudicar o desenvolvimento do sistema neurológico. Não, não prejudica, muito pelo contrário, vai melhorar o desenvolvimento do sistema neurológico. O canabidiol é neurogênico, ele ajuda a que os neurônios formem novas sinapses. Então, ele é só benéfico para o sistema neurológico. Uhum. A cannabis medicinal pode ajudar a curar o vício da maconha de rua. Sim, pode. Né? Tem vários pacientes, com Tourette inclusive, que fumavam maconha e quando começaram a fazer o uso do medicinal, simplesmente perderam a vontade de continuar fumando. Né? A cirurgia... A cirurgia é feita por neurocirurgião, né? O psiquiatra só encaminha, né? O psiquiatra vai encaminhar para o neurocirurgião e dizer que é um caso grave, que já fez todos aqueles tratamentos, que não deram certo e que ele quer uma avaliação para a possibilidade de fazer a cirurgia, tá? Mas quem opera não é o psiquiatra, é o neurocirurgião. Tem várias pessoas no Brasil que já foram operadas e tiveram sucesso. O problema é que uma cirurgia é invasiva, né? Então você tem que abrir o cérebro, colocar eletrodo lá dentro, e é uma cirurgia cara, né? Mas para pessoas que não melhoraram absolutamente com nada, é uma coisa que vale a pena tentar quando não tem mais nenhum outro recurso. Uhum. Uhum. Existe tolerância com cannabis medicinal? Primeiro vou falar o que é tolerância, tá? Tolerância, na verdade, é um mecanismo, né? É um mecanismo de que você precisa cada vez de doses maiores para obter o mesmo efeito, né? Ou você usa a mesma dose e não obtém o mesmo efeito. Quer dizer, você precisa aumentar a dose. Sim, existe tolerância, sim, a cannabis medicinal, né? Mas é uma tolerância que é fácil de manejar, né? A gente entra com uma dose baixa, o paciente já vai desenvolvendo tolerância na primeira semana, na verdade. Mas a gente vai dando e isso estabiliza depois, tá? Não é que você vai ficar dando doses cada vez maiores, né? Não, né? Chega num certo momento que estabiliza e fica tudo bem, tá? Já foi perguntado mais de uma vez como comunicar a criança, né? Então, é claro que vai depender da idade de cada criança,
Não acho que seja importante falar que é a síndrome, ou falar o nome síndrome de Tourette, mas eu acho importante saber dar o nome do sintoma, falar tique, né? Então, se a criança percebe que tem, porque tem crianças que nem percebem que tem um tique, né? Mas se a criança percebe que tem e se incomoda, dá o nome, né? Fala que é tique, para que ela saiba do que se trata. E aí ela também vai te ajudar a entender, né? Quando atrapalha, quando não atrapalha, se dói, se não dói. Né? E eu acho que o melhor é o jogo limpo, né? Para que você vai esconder, né, de uma pessoa que ela tem um determinado problema? Ela sabe que tem o problema, né? Então, se você dá o nome para o problema, fica mais fácil de metabolizar toda essa ideia e poder colaborar com o tratamento. Alguém já se aposentou com Tourette? Não, gente. Não. Tourette não aposenta, tá? Assim, não é uma patologia que faz com que a pessoa perca possibilidades cognitivas, né? Então, assim, não, né? Estão falando aqui que a gente não falou sobre as comorbidades, mas a gente falou um monte sobre comorbidade aqui, né? O pessoal que entrou mais tarde Um vai ter que pouquinho mais assistir a tarde. live gravada, né? E a gente está estourando o tempo também, Tá né? Já estourando. são 9 horas. Então vamos finalizar com mais duas perguntas. Escolhe uma. Perguntaram sobre o bullying, né? Então isso é um tema que eu acho importante, né? Como lidar com a questão do bullying. Em geral, quando a própria criança, ou caso ela não tenha coragem, os pais ou o próprio professor explica na sala de aula, né, que fulano tem tique, que é uma coisa que ele não controla, que ele já está em tratamento para que isso melhore, as crianças costumam respeitar e param de perturbar, né, de colocar apelido e tal. É importante que a criança esteja de acordo com isso. Eu já atendi casos, por exemplo, que a própria criança teve a ideia, né, a disposição de ir lá e falar para os coleguinhas, olha, eu sei que eu faço isso, eu não controlo, já estou em tratamento, e aí ficou tudo bem, ninguém comentou mais nada, né? Na dúvida, conversa com o terapeuta, com o psicólogo que acompanha o caso, para ser orientado como agir, porque isso é como tudo, né? É uma coisa a ser definida caso a caso, não existe regra geral, né? Até por isso a gente não responde muito aqui as perguntas específicas, né? O que é que eu faço com meu filho? O que é que eu faço com tal sintoma? Né? Porque aqui numa live a gente tem vários tipos de caso e não dá para ficar falando, né, de coisas individualizadas. A gente não atendeu a pessoa, não sabe quais são as comorbidades, não sabe nenhum detalhe e dar uma sugestão dessas individual seria arriscado, né? Fazer, seria imprudente. Uhum. E eu vou falar um pouquinho do seguinte: perguntaram sobre como lidar quando a criança tem essas explosões de irritabilidade, né? Geralmente, as explosões de irritabilidade das crianças ou adolescentes com Tourette são autolimitados, tá? Geralmente, eles são 5, 10 minutos de uma explosão muito intensa e depois passa. O ideal é que a gente observe e a gente apenas proteja essa criança de ela não se machucar ou não machucar outras pessoas. Isso é super importante. Precisa ter esse cuidado, né? Mas quanto mais debater com a criança, mais ela vai ficar irritada. Então, deixa. Daqui a pouco passa essa crise, certo? Eu tô falando assim, parece que eu tô falando uma coisa que assim, é muito fácil lidar com uma criança que tá explodindo. Não é fácil, eu sei que não é fácil mesmo, tá? Mas é mais a observação e o cuidado para essa criança não se machucar e nem machucar outras pessoas, certo? Muito bem, então, Ana, obrigado pela sua participação aí na nossa live, você contribuiu muito, como sempre.
E obrigado de todo mundo que fez pergunta, todo mundo que assistiu essa live. A gente pode fazer mais lives sobre Tourette. Eu acho que, assim, pelo número de perguntas, né, parece que está precisando de mais lives de Tourette, né? Então a gente Sim, vai vamos fazer promover. outra em junho. Vamos sim. Aí, ó, a Ana já está se propondo já a estar comigo novamente. Muito bem, gente. Ana, despede. Não, eu acho que Eduardo falou tudo. A gente vai depois fazer outras lives, né? As perguntas são infinitas e é isso mesmo. Aos pouquinhos a gente vai tirando as dúvidas de todos. É isso aí. Muito bem, então. Obrigado por todos e tchau, tchau. Até a semana que vem.